Meu querido amigo, continuando o nosso programa, estamos aqui com Mário César Ralizzi. Tudo bem, Mário? Tudo bom. Beleza. Hoje vamos conversar sobre endividamento, não é verdade? Um Isso. assunto bastante delicado e pertinente, né? Que aflige tantas e tantas pessoas, tantos e tantos lares, tantas e tantas empresas, não é? Exatamente. Pois é, Anderson. E me fala uma coisa, você anda endividado? Ah, será que eu falo no ar ou não falo? Bom, os seus credores devem saber. Verdade, é Né? verdade. Pois é, essa situação ela é uma situação muito comum, não só de uma pessoa que tem muito dinheiro, que ganha muito dinheiro, ou que ganha pouco dinheiro. Na verdade, a gente tem todos os tipos de pessoas endividadas. Sim, Pessoas que ganham salários ótimos, empresários que ganham muito, empresas que dão muito certo, mas que certo. têm um nível de endividamento muito alto. Não Isso é tenho extremamente dúvida. comum. Assim como pessoas que ganham muito pouco, que são empregados com um salário mínimo, por exemplo, também com altas dívidas. Sim, Da sim, mesma sim. forma que nós temos pessoas que ganham um salário mínimo, que conseguem administrar muito bem a sua vida e não têm dívidas, Claro. certo? Ou empresários, grandes empresários que também não têm dívidas. Então, Sim, sim. a questão do endividamento, Anderson, ela é muito mais complexa do que a gente imagina. Claro, claro, entendo. Agora, para que a gente possa falar sobre a gestão do endividamento, ou seja, para que a gente possa falar de uma forma de reversão de uma situação de endividamento, Eu começo a pensar que a primeira coisa é planejar. exatamente. Tá Como é que você certo. poderia, Anderson, imagina como você poderia pensar em reduzir, em reverter uma situação de endividamento sem planejamento? Não, não tem como, isso é impossível. Exatamente. Então, o primeiro passo é planejar, Tá certo. certo? E o que é planejar E exatamente? essa é a primeira questão, Anderson, a questão mais interessante. Então, vamos fazer um acordo? Opa, A gente fala. começou a falar hoje de endividamento, mas a gente precisa, antes de falar de endividamento ou da solução, de como gerir Uhum. a situação de endividamento, seja de uma pessoa jurídica, seja de uma pessoa física, seja de uma Tá. empresa ou de uma família, é mais interessante que a gente comece a falar sobre planejamento. Sim, sim, Tá? sim. O Existem planejamento, passos para isso, né? O exatamente. primeiro passo é o planejamento. Isso, vamos falar desse primeiro passo, do planejamento, certo? Certo. Eu acho que hoje a gente fala desse, no próximo programa a gente fala do segundo passo. Tudo bem? Boa. Pode ser Tá assim? ótimo. Ótimo. Excelente. Então, bom, você me perguntou o que é planejar, certo? O Certo, que é certo. planejamento, Aham. né? E aí, Anderson, essa pergunta é muito interessante porque as pessoas imaginam que o planejamento é uma coisa muito distante, certo? É uma coisa que a gente aprende lá na faculdade, que eu vou ter que fazer um curso, vou entrar numa escola e fazer um curso de planejamento, porque eu aprendo a planejar, não é isso? Entendi. Ou seja, É, as pessoas imaginam que não sabem o que é planejamento, certo? exatamente. Mas o que eu vou falar para você é uma coisa interessante, talvez você possa se surpreender com isso, mas todas as pessoas sabem o que é planejamento. Todas as pessoas Todas sabem? as pessoas sabem. Eu acho que eu sou o único, viu? Que eu acho que eu não sei direito Exatamente. Não, exatamente. você é uma das muitas pessoas, talvez a grande maioria das pessoas, que acha que não sabe o que é planejamento. Tá. Certo? Então, esclareça, por favor, que Pois não. O que é agora planejar? Planejar é pensar. Certo? pensar. Pensar. Por Você sabe o que favor, é se pensar? aprofunde melhor. Se você Eu sabe não, o que é pensar, eu você não sabe tenho o que é planejado planejar. muito ultimamente. Certo, exatamente. Isso que você falou é muito interessante. Na verdade, as pessoas imaginam que não sabem o que é planejamento porque elas não costumam pensar sobre as coisas antes de fazer. Impressionante, né? Mas isso é Não é tão isso? usual. Todo mundo faz isso mesmo. As pessoas Exatamente. fazem e depois vê o que acontece. Fazem antes e pensam depois. Exato. Né? Ou seja, essa questão, essa antecipação das pessoas, ou essa ansiedade, talvez, que Certo. leva as pessoas, às vezes, a fazer, a maioria das pessoas a fazer antes e pensar depois, certo? Faz com que a gente se afaste de uma coisa muito importante, que é pensar. E é uma coisa interessante, as pessoas não pensam justamente porque não têm inteligência emocional. Elas não têm um controle emocional suficiente para pensar, elas não aguentam esperar A ansiedade, a ansiedade. a ansiedade, a antecipação, Não tenha né? dúvida. E esse é um inimigo Exatamente. muito Muito poderoso. grande. Você sempre, seja qual for a situação, você tem que ter um tempo para pensar. Certo. Imagina, Anderson, que você está dirigindo o seu carro tranquilamente pela rua, Aham. certo? E você vai indo em direção ao centro da cidade e de repente uma criança sai correndo na sua frente com o carro, na Claro. frente do teu carro, certo?
Se eu estiver correndo, infelizmente eu vou pegar a Se criança. mesmo que você esteja na velocidade adequada, Certo. na avenida, aqui embaixo, na Avenida Pires Pimentel, Tá. você pode andar 60 por hora e você está andando a 60 por hora. Uhum. Aí, uma criança sai correndo na sua frente, certo? Aí você fala, instintivamente eu freiei, ou eu virei o carro, ou eu fiz alguma coisa, Claro. certo? Você pensou para fazer isso? Não. Sim, Mas então foi muito rápido. exatamente. Mas você Eu pensou. agi mais pelo instinto daí. Sim, você Mas o pensou. instinto também é uma forma de pensar, não é? O instinto é uma forma de pensar. Mas você pensou, sabe por quê? Porque você treinou antes. Você já tinha isso no teu plano. Ah, tá. Quando Retira você a questão aprendeu- do instinto. Quando você aprendeu Entendi. a dirigir, você não tinha isso no teu plano? É verdade. Isso não estava no seu plano? Se acontecer alguma coisa, se eu tiver que fazer, como é que eu vou fazer para Sim, resolver? isso estava no meu plano. Você treinou isso? Quando eu estava aprendendo, sim. Sim, Certo? exatamente. E quando você, naquele momento que você precisou, o seu cérebro simplesmente executou a estratégia. Ele executou Sim. a estratégia, você já tinha isso no seu plano. Claro, evidente. Por que você conseguiu resolver? Porque você já tinha isso no seu plano. Certo. E se você não tivesse, como é que você agiria? Daí realmente atropelaria a criança. Isso. Exatamente. Verdade. Você tem toda a razão. Então, o que acontece? Você só resolve porque você pensou antes. Claro. Certo? Seu instinto, ele simplesmente liga o automático e executa a estratégia. Certo. Perfeito. Agora, me fala uma coisa, César. Mesmo dentro do planejamento, existem certos metas, objetivos a serem seguidos antes, né? Dentro do Exatamente. planejamento. Queria Bom, que você falasse um pouco sobre isso. Como eu falei para você, Anderson, o planejamento é o pensar. Certo. O planejamento de uma empresa é o pensar organizacional, é pensar a organização. O Claro. planejamento da sua casa é o pensar a família, Sim. né? Ou Sim. pensar o seu lar. Claro, Certo? O planejamento da sua empresa, o seu planejamento de uma viagem é pensar a viagem. Uhum. Certo? Então o que acontece? Só que a gente fala, mas é tão simples assim, o pensar é o pensar. Né? O planejamento, quando a gente fala planejamento científico, acadêmico, aquele que a gente aprende na faculdade, Certo. num curso, certo? Ele simplesmente pegou esse modelo, o modelo de pensar humano, o modelo que as pessoas pensam, Tá. certo? E estruturou de forma científica. Certo? Claro. Por exemplo, quando você pensa, vamos fazer o seguinte, Anderson, você vai fazer uma viagem. Tá. Vamos fazer uma coisa bem simples, você vai fazer uma viagem. Você vai sair daqui e vai para o Rio de Janeiro. Certo. Certo? Uhum. Então, o que acontece? Primeira coisa que você pensou é, vou fazer uma viagem. Certo? E significa o quê? Você falou? O quê? O que você vai fazer? O que eu Anderson? vou fazer? Exatamente o Vou quê? fazer uma viagem. Claro. Certo? O quê? Quando você vai... Eu vou perguntar mais uma coisa para você. Para onde que é essa viagem, Anderson? Para o Rio de Janeiro. Para o Rio Certo, de Janeiro. claro. Então você falou do seu Objetivo. objetivo. Claro. Você vai fazer uma viagem para o Rio de Janeiro. Por que Certo. você vai para o Rio de Janeiro, Anderson? Por exemplo, eu vou para visitar um cliente meu. A sua justificativa de ir para o Rio de Janeiro. Vou fazer Certo. turismo, vou me divertir, vou passear, vou Claro. visitar um cliente, Claro. vou ao médico, Certo. certo? É a sua justificativa, Sim. certo? Então Perfeito. vamos fazer um negócio, mas como é que você vai para o Rio de Janeiro, Anderson? Bom, ou eu vou de carro ou vou de avião. É o seu método, É o meu método. Ou Seu de método. carro ou de avião. certo? Certo. E aí, você vai... Quando que você vai, Anderson? Por exemplo, eu vou amanhã, segunda-feira. Amanhã cedo. E que horas você pretende chegar lá? Quanto tempo? Quando você precisa estar lá? Eu preciso estar lá 2 horas da tarde. Certo, você vai sair daqui pela manhã e precisa estar lá ao final da tarde. Exatamente. Certo? Qual a distância aqui entre Bragança e Rio de Janeiro? Eu vou chutar uns 500 quilômetros. 500 quilômetros, certo? Qual a velocidade média que você faz pelo caminho? Eu posso fazer... No caso vai ser 80 quilômetros, porque é parte Fernando Dias e tal, não é verdade? Sim, Mas eu vou colocar 100 quilômetros. Você vai pegar Dom Pedro e depois vai pegar Não, Dutra. 100 quilômetros. 100 quilômetros de média. Certo. Então, se você vai fazer em 100 quilômetros de média, 500 quilômetros, você vai parar pelo caminho? Ou você vai fazer 500 Eu quilômetros? vou parar pelo uma vez caminho, só? lógico, pelo menos umas 2 vezes. Você vai parar pelo menos 2 vezes pelo caminho. Quanto tempo de parada? Uns 10, 20 minutos. 20 minutos. Certo. Certo? Então você falou 500 km a 100 km por hora de média. Certo. Certo? Mais 2 paradas de 20 minutos, 5 horas e 40 minutos. 5 horas e 40 minutos. Mais uma margem,
certo? Que você sabe que pode ter algum imprevisto. Certo. 6 horas. Certo? Entendi. 6 horas. Se você tem que estar lá, que horas? 2 horas da 2 tarde. horas da Você tarde. tem que sair daqui que horas, Anderson? 6 horas antes. Exatamente. Certo? Que são que horas? 8 horas da manhã. 8 horas da manhã. Se você sair daqui às 8 da manhã e tudo ocorrer exatamente como planejado, Certo. certo, às 2 horas da tarde você estará no seu objetivo. Agora eu quero fazer Isso, uma Anderson, o que é? Estratégia. 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 A sua estratégia para chegar lá. Perfeito. Certo? Perfeito. Você vai mais alguém com você? Vai você sozinho? Vai minha filha junto. Você e sua filha. Exato. Então você acabou de responder quais são os recursos humanos necessários. Você, sua filha. Certo. Certo. Perfeito. O que mais? Quanto você vai gastar com isso? Sei lá, R$200. Não. R$200? Para ir de carro. Sim, R$200 de combustível. O que Sim. mais? Você vai dormir lá? No caso, pelo menos algum lanche eu vou ter que fazer Um pelo lanche, caminho. pelo caminho, Tal, uns... o hotel, vou dormir. Exatamente. E o combustível, Claro. certo? Mas você também precisa do carro, certo? Você vai Certo. de carro, então você precisa do carro. Claro. Né? Você precisa que o carro esteja em condições, Certo. né, de viagem. Aham. Né? Então, o que acontece? Você vai... Esses são os seus recursos. Certo. Certo? Perfeito. Aham. Então, Anderson, acontece o seguinte, a gente já falou aqui do o que, por quê, quando, como, onde, Claro. certo? Quem, né? Certo. Quanto. Tá? Pois é. E, portanto, a gente falou da estratégia, da justificativa, do objetivo, do método, dos prazos, Certo. certo? Perfeito. Falamos dos recursos. Aham. Tá? Portanto, falamos de um planejamento. Você fez o seu planejamento. Isso não é nada mais do que um modelo de pensar humano. Todo mundo pensa assim. Só que as pessoas, elas queimam fases, né? Elas não Exatamente. pensam em cada item que elas vão fazer. O que acontece é que as pessoas esquecem de pensar. Exato. Perfeito. Ou você pensa simplesmente uma das coisas. Eu preciso ir ao Rio de Janeiro para ir ao médico. Você falou o quê? Eu falei do seu objetivo e da justificativa. E aí, o que Claro. mais? E o resto, né? Exato. Não, vou sair de manhã tá gostoso, então vou embora. Sim. E Na daí verdade- pronto, e nada mais, né? Por que eu dei esse exemplo, Anderson, de uma viagem? Porque eis uma das coisas que quando as pessoas vão fazer, elas planejam. Você Viagem. costuma sair para uma viagem sem planejar? Não. 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 Não, a maioria das pessoas... Apesar das vezes eu esquecer de ver determinados pontos dos quais você falou. queima etapas, Queima etapas. certo? Mas provavelmente você não queima tantas etapas assim, Sim. certo? Você provavelmente faz quase todas elas. Agora, quanto ao dinheiro, eu não faço isso. E quanto à sua vida? Eu também não faço isso. E a sua família? Eu também não faço E a isso. sua empresa? Piorou. Exatamente, esse é o problema. Exato. Você tem que tratar todas as outras coisas como se fosse uma viagem. Você tem que fazer o plano. César, nosso tempo já está acabando. Gostei muito. Semana que vem você retoma esse assunto. Tem a segunda parte, né? Você falou sobre o planejamento. Exatamente. Semana que vem vai ter outra parte sobre a questão para a gente descobrir como a gente sai do endividamento no final das contas, né? Valeu, muito obrigado. Semana que vem estamos juntos de novo, né? Ok. Então até a semana que vem, Anderson. Valeu. Muito obrigado. Meu querido ouvinte, vamos curtir mais uma música muito legal.